Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar então a parte 4 da aula de planos, resolvendo agora alguns exercícios, tá? Mais exercícios. Na primeira parte a gente falou sobre o plano, equação vetorial, equação paramétrica do plano e algum exercício representando isso. Depois, na parte 2, a parte da equação geral e a equação reduzida da reta. Na parte 3, construção de gráfico e estudo de quanto que são paralelos, os planos são paralelos aos eixos. E agora, então, vamos fazer alguns outros exercícios, algumas resoluções mais algébricas. Vou tirar a câmera. Então, vamos lá. Aqui. Obtenha a equação reduzida do plano π que passa pelo ponto A e pelo ponto B menos 1 tal, e é paralela ao vetor tal. Ou seja, eu quero uma equação reduzida do plano que passe por esses dois pontos, por esse vetor, e que ainda, não, eu quero uma equação do plano π, ou seja, eu quero uma equação do plano que seja paralelo a esses dois pontos e a esse vetor. Tá? Então, ó, vamos tentar representar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Tem o ponto 1, 1 e 0. Ponto 1, menos 1, menos 1. E tem esse vetor aqui, que é o vetor 2, 1, 0, que é a extremidade final desse vetor, né? Mas ele tem que estar contido ao plano. Então, como que eu vou conseguir fazer isso? Bom, a ideia aqui é a seguinte. Eu tenho... Deixa eu tirar aqui, ó. Não quero mostrar ainda. Eu tenho um plano AB, ó, tem um ponto AB e um vetor V. Por esse ponto AB, eu consigo traçar um vetor AB. E esse vetor V. O que significa isso? Que eu consigo obter dois vetores, tá? Eu consigo obter dois vetores. E por essas extremidades aqui, lá na primeira parte da aula, por 3 pontos eu determino um único plano. 3 pontos de distança colineares determinam um único plano. E, ao mesmo tempo, eu determino o que mais? Por 3 pontos eu determino dois vetores. Por esses dois vetores eu também determino um único plano. Tá? Então, vamos achar quem são esses dois vetores. Quem é esse vetor AB? É o ponto B menos o A. Se eu for fazer aqui, o vetor, eu falei do vetor AB. Então, de A para B. É esse vetor aqui, ó. Tá? Que vai ser, algebricamente, vai ser o vetor 0, menos 2 e 1. Mas eu só estou interessado que ele esteja dentro. Então, eu posso pegar qualquer paralelo a ele que vai valer. Então, 0, menos 2 e 1. 0, menos 2, menos 1. Isso aí é da origem, ó. Esses dois vetores aqui são considerados iguais porque são paralelos. Eu só transportei do vetor AB para a origem. Eu já vou identificar por quê. Aí eu vou fazer o vetor V. 2, 1 e 0, porque ele já está na notação de saindo da origem. Ó, esse aqui é o vetor. Deixa eu até mudar de cor esses vetores. Vou colocar vermelho. Isso aqui também eu vou colocar vermelho. Ó, obtive esses dois vetores aqui, ó, os dois vermelhos. Tá? Por que eu fiz isso? Porque fazendo isso, eu consigo, tá aqui, ó, os dois, ó, esse e esse. Esse daqui é exatamente o mesmo que esse. Então, se passar por cima desse, passo por esse. Eu preciso de um plano que seja paralelo a esses dois, ou seja, eu posso pegar um plano aqui, ó, que vai determinar por esses 3 pontos. Ó, tá lá, ó, tá pegando os dois vetores, ó. Qualquer plano paralelo a esse. Aqui que é aquela função do D, viu, gente? Para cima ou para baixo. Então, para a gente, tanto faz.
A única coisa que esse plano mesmo, em vez de estar passando aqui, oi? Ai, esse ponto aqui era 1, 1, 0. A única coisa que eu quero que esse plano não passe aqui, ele passe por esses 2 pontos aqui. Mas ele vai ter que ser paralelo ao vetor, tá? Então você vai estar deslocado. E ele quer a equação geral, ou seja, eu preciso de um vetor que seja perpendicular. Então, se eu pegar um vetor perpendicular aqui, esses dois vetores, eu já garanto que esses dois estejam no plano. Como que eu faço então para pegar o vetor perpendicular? Quem que é esse vetor perpendicular? É o produto vetorial entre eles. Então, vocês viram, se eu pegar um vetor perpendicular a esse plano aqui, automaticamente eu estou dizendo que ele vai conter esses dois, tá? Esses dois vetores, vai ser perpendicular aos dois vetores, e como esses dois vetores aqui, eles vão ser paralelos ao aí o plano vai ser paralelo ao vetor e ao nossa, peguei de novo. O plano vai ser paralelo ao vetor e ao ponto que a gente está procurando, tá? Será que aqui tem planos paralelos? Ó, plano paralelo. Na verdade, eu não quero. Eu quero o plano que seja paralelo a esse e a esse ponto. Vamos ver se deu certo. Não, tracei um monte de coisa errada. Eu quero o plano por 3 pontos aqui, aqui e aqui. Agora é só, ali saiu errado só por da visualização, tá? Agora eu quero um plano que seja paralelo a esse ponto, passando por esse vetor, ó. Na verdade, o que eu quero é esse plano aqui, ó. É esse aqui, ó, que eu acabei de marcar, ó. Mas se ele vai ser paralelo a esse, se é paralelo a esse porque está contido, então os dois são paralelos. Então mantém tudo igual. Então a primeira coisa é descobrir o vetor perpendicular aos outros dois, que é o produto vetorial. Vai dar isso aqui. Como ele quer a equação reduzida da reta, basta a gente jogar na equação geral da reta, vai ficar x menos, vou escolher um ponto como fixo, escolher esse ponto aqui como fixo, vai ficar x menos 1 vezes v1, vou pegar esse vetor, poderia pegar qualquer um dos dois vetores também, tá? Eu poderia pegar esse aqui, ó, mas eu estou escolhendo esse. Poderia ser esse aqui também, tanto faz. 1, y menos y, então vai ficar y menos 1 vezes 1, depois z menos 0 vezes 0. Ah, não, não, perdão. Não é esse vetor, não. É o perpendicular, desculpa. Poderia escolher outro, não. Tem que ser perpendicular. Então, 1, J, o Y é menos 2 e o Z é 4. Fazendo as contas, fazendo a distributiva tal, isso aqui é a equação reduzida da reta, do plano. Essa é a equação reduzida do plano. Vamos passar para outros exercícios. Se eu quero vamos ver aqui. Só estou me localizando aqui. Não, tá errado. Não é o 7, é o 4. Exemplo 2.
Ah, tá aqui embaixo. Então, exemplo 4. Determinar a equação geral do plano que é paralela ao plano tal. Então, ou seja, eu tenho esse plano aqui e eu quero um outro plano paralelo a esse que contenha esse ponto. Ó, se eu estiver falando aqui graficamente, vamos fazer aqui primeiro para vocês aprenderem a ter essa visualização. 2x menos 3y menos z. Deixa eu anotar aqui para não perder lá. 2x menos 3y menos z igual a menos 5. Dois x menos 3y menos z igual a menos 5. Esse plano aqui, ó. Esse é aquele plano. Só que ele não quer esse plano, ele quer um plano paralelo que passe por esse ponto. 4 menos 1 e 2. 4 menos 1 e 2. Ó, o plano que eu estou procurando tem que passar por esse ponto e ser paralelo a esse. Fazendo aqui é simples, eu só venho aqui em paralelo, eu quero que passe por esse ponto e paralelo a esse, já está aqui, ó. Esse é o plano que eu quero. Esse plano aqui, 2x menos 3y menos z. Mas como que eu vou fazer aqui? Quanto que dois planos são paralelos? Se eles possuem seus vetores paralelos. Como aqui eu tenho a equação geral da reta, a equação geral do plano, a equação reduzida do plano, esses vetores aqui, ó, é que determinam, esses coeficientes que determinam os coeficientes dos meus vetores. Só que é o vetor perpendicular. Então, o perpendicular daqui, se for paralelo ao perpendicular do outro, eles vão ser paralelos. Então, é só usar os mesmos vetores. Tá? Então, é só usar o mesmo vetor. Então, possui vetores paralelos, vou usar o mesmo vetor. Então, o meu vetor que eu vou utilizar é o 2, menos 3 e menos 1. Por quê? Os coeficientes são exatamente as coordenadas dos vetores perpendiculares. E vou usar esse ponto aqui para fixar onde que eu quero ele. Então, vou usar isso aqui e esse vetor. Vou para a equação geral. Vou substituir x1, y1 é 1 por 4 menos 1 e 2, v1, v2 e v3 por 2 menos 3 e 1. Ficando dessa forma aqui. Igual a zero, faço as contas. Ó, 2x menos 3yz menos z menos 9 igual a zero. Ó, exatamente a equação que a gente tinha aqui. Ó. Tá? Então, se eu quero vetores paralelos, basta planos paralelos que seus vetores perpendiculares sejam paralelos. Então, pode usar o mesmo vetor. Exemplo 5. Determine a equação geral do plano que é perpendicular à reta, ou seja, perpendicular a essa reta e que contém o ponto A. Olha só o que ele está pedindo. Eu quero um plano, ele está dando a reta. Deixa eu anotar aqui. 2y menos 3y. Ah, tá. Aqui é z. Eu devo ter arrumado isso. Aqui. Ah, tô sonhando, tá certo. Menos y mais 1. Vou traçar essa reta lá no GeoGebra. Ele traça como se fosse ponto. Então, 2y menos 3, y menos y mais 1. Que é a reta. Ó. Essa reta aqui. Que é essa reta. E que contém o ponto 1, 2 e 3. Vamos colocar aqui o ponto. 1, 2 e 3. Está aqui. Então, ele quer um plano, olha só, determinar a equação geral de um plano que é perpendicular à reta e que passa por esse ponto. Então, deixa eu fazer aqui, eu quero um plano perpendicular, vamos ver. Perpendicular. A reta e que passe por esse
ponto. É isso que eu quero. Ó, é esse plano que eu quero. Bom, aí eu pergunto, deixa eu marcar pontinho aqui e traçar o vetor. Ó, se eu pegar aqui esse vetor, ó, se eu pegar esse plano é paralelo perpendicular à reta? Sim. Então ele vai ser perpendicular ao vetor que está contido na reta. Como que eu obtenho um vetor? Como que a gente traça uma reta? O que que eu preciso para traçar uma reta? Um vetor diretor, ou seja, paralelo à reta, mais um ponto. Então os coeficientes que estão lá são os da reta. Então eu posso pegar o vetor que coincide com a reta, o vetor que coincide com a reta. Melhor, posso pegar o vetor paralelo à reta, porque esse vetor paralelo à reta vai continuar sendo paralelo, perpendicular ao plano, que é o que eu preciso, né? Então, a primeira coisa é determinar quem é o vetor que dá direção para essa reta. Essa é a primeira coisa. Ou seja, se o plano é perpendicular à reta, então o plano vai ser perpendicular ao vetor que dá direção à reta. Então, para eu procurar isso, eu vou procurar, ou melhor, ele vai ser perpendicular também a qualquer vetor paralelo à reta. Então, vamos procurar aqui que é um vetor. Eu tenho uma equação reduzida da reta, como que eu faço para achar o vetor diretor? Aquela história, vou falar que meu vetor V, que pertence à reta, paralela à reta, é um ABC. Aí não pode esquecer que essa aqui eram as equações lá, era o A sobre B, C sobre B. Quem que é o C? O C, ó, A sobre B. Aqui embaixo, tem que lembrar a equação da reta do plano, aí vocês nunca confundem, é y sobre x. Y é igual a variação de y sobre x, que é o coeficiente angular, e x. Ou seja, a parte de cima vai ser sempre da variável dependente e a parte de baixo da variável independente. Isso aqui é x, em cima vai ser o correspondente, que é o a. Aqui a variável dependente é o z, então vai ser em cima vai ser o c. E embaixo é referente à variável independente. Então eu vou colocar, quem que vai ser meu AB? Meu AB é o que está com y, então vai ficar 2 sobre 1. Quem que é o B sobre C? No Z. B sobre C é menos 1 sobre 1. Ou seja, se eu falar que o B é 1, se eu falar que o B é 1, o A vai ser 2 e o C vai ser menos 1. Ou seja, eu tenho um vetor 2, 1, menos 1. Nem precisa ficar fazendo isso, gente. Isso aqui é o Y, então, coordenada Y do vetor vai ser 1. E o número que está aqui corresponde à da variável dependente. Então, x é 2 e o y e o z menos 1. Agora só jogar lá. Então, as coordenadas x1, y1, z1 é 1, 2 e 3. E a coordenada do vetor, 2, 1 e menos 1. Só substituir. Igual a zero. Faço as contas, está aí a equação reduzida. Então, essa equação aqui é exatamente essa daqui, ó. Ah, agora ele deu a equação do plano, ele deu dessa forma aqui. Ah, não. Ah, ele deu a equação da reta assim. Ah, o plano ele não deu a equação ainda. Será que eu consigo pegar a equação? Não lembro como é que faz para a gente puxar a equação desse plano. Será que é nas propriedades? Vamos ver. Não. Mas essa equação que a gente acabou de achar aqui é exatamente a equação desse plano aqui. Exemplo 6. Determinar a equação geral do plano que é paralela ao eixo x e que contém os pontos menos 2, 0 e 2 e 0, menos 2 e 1. Ou seja, ele é paralelo ao eixo x. Significa que ele não possui a variável x. Ó, seria isso aqui, ó. Vou ter que criar um vetor
ABC. Ah, e mais interessante, ó, aí, ó, o plano tem que ser paralelo ao eixo X, né? Para ele ser paralelo ao eixo X, ele não vai ter a equação X. Não vai ter a variável X na equação, que contém esses pontos. Então, deixa eu pegar aqui se não cortou lá. Como alfa é paralelo ao eixo X, então podemos escolher um vetor qualquer. Um vetor. Podemos escolher um ponto C qualquer. Tá? Pode escolher qualquer ponto C. Eu coloquei 002 para ficar fácil. Só por isso. A partir de AB. Então, vou criar um vetor AB, AC. Por que eu vou criar um vetor AB? Porque para traçar a equação geral precisa de um vetor perpendicular. Estou colocando o terceiro vetor aqui. Ah, e eu só coloquei o seguinte. Na verdade, não foi um ponto qualquer, não. Um ponto C tal que, ó, opa, eu garanti pelo menos que os dois tivessem aqui a mesma coordenada, tá? Por que isso? Para garantir o paralelismo. Então, o ponto aqui vai ser B menos A. O vetor AB é esse, o vetor AC é o C menos o A, que vai ser esse. Eu vou calcular o produto vetorial entre eles. Por quê? Porque eu preciso do vetor perpendicular ao plano. Eu vou colocar esse vetor aqui, coloco isso aqui lá embaixo, e vai dar isso aqui. Então, esse aqui que vai ser o meu vetor perpendicular ao plano. E agora a gente traça. Ó, escolhi um ponto qualquer, peguei ao menos 2, 0 e 2. Esses dois eu peguei um lá. E esse vetor, 0x, menos 2y, menos 2x, 0x, menos 2y, 4z. Como que eu sei que o plano vai ser paralelo ao EX? Porque aqui está dando 0. Tá? Como aqui está dando 0, eu garanto que ele é paralelo ao eixo x. Porque vai sumir a variável x. Substitui os pontos, isso aqui. Eu tenho garantias que ele passa por aqueles dois pontos, porque eu tenho garantias que ele passa por esses dois pontos, porque um vetor corresponde a eles. Ou seja, o vetor vai estar ali. Depois eu peguei um ponto ainda, então com certeza esse vetor aqui vai estar, esse vetor AB ele vai estar contido no plano. E peguei um vetor perpendicular a eles. Mais um exemplo. Determinar a equação geral do plano que é paralela ao plano xy e que contém o ponto 5, menos 2 e 0. Ou seja, eu quero a equação geral do plano que é paralela ao plano xy. O que é ser paralelo ao plano xy? É que o valor z é igual a zero, ou seja, é paralelo ao plano xy. Z é igual a zero. O vetor tem que ser paralelo ao plano xy. Se ele é paralelo ao plano xy, ó, gente, plano xy é esse aqui, ó. Plano xy é z igual a zero. Que é paralelo a esse plano, ou seja, basta pegar qualquer vetor que seja perpendicular aqui. Posso pegar o vetor 0x, 0y e 1. Ó, esse vetor aqui, porque eu preciso de um perpendicular. Ó, 0, 0, qualquer vetor ali. Eu peguei 1. Jogo na equação. Ponto x1, y, z1 são esses daqui. E o v1, v2, v3 são esses. Ou seja, a equação vai ser z menos 3. Ó, se eu colocar aqui, ó, z menos 3 igual a zero, olha lá o plano. Com certeza, ó, eles são paralelos. E com certeza passo por esse ponto aqui, porque o z é 3.
Só isso. Exemplo 8. Determinar a equação geral do plano que passa pelos pontos A e B e é perpendicular ao plano tal. Bom, e agora? Eu preciso, determine a equação geral do plano que passa por esses dois pontos e seja perpendicular ao plano tal. Ou seja, tem que passar por esses dois pontos. Então, passar pelos dois pontos é a parte mais fácil. Por quê? Porque você pode fazer um vetor AB. É esse. 4 menos 3 tal. Esse vai ser um vetor. Se eu pegar qualquer um desses pontos depois, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui como contido no plano, automaticamente o vetor vai estar contido no plano, porque ele puxa o outro para ficar junto. Tá? E eu tenho esse vetor aqui. Ou seja, esse vetor aqui é o que é perpendicular ao plano. Mas a intenção é a seguinte: se eu quero uma equação que seja perpendicular a esse vetor aqui, então, né? Porque passa por esses dois pontos, esse vetor, e que seja perpendicular a esse vetor. Porque se eu pegar um perpendicular a esse, automaticamente é perpendicular ao terceiro plano, que é o plano. Tá? Ou seja, a gente consegue fazer o produto, tem um outro vetor, que é aquele, então esse aqui é o meu vetor AB, e eu tenho esse vetor aqui que é o que dá, que é o perpendicular ao plano. Tem esses dois vetores. Então, se eu pegar um terceiro vetor que é perpendicular a esse vetor e perpendicular a esse, com certeza vai ser perpendicular ao plano que eu estou querendo. Então, para achar o terceiro vetor perpendicular, produto vetorial entre desses dois vetores. Achei aqui. Então, agora eu pego o ponto fixo e esse vetor aqui, como perpendicular. Então, ele vai passar pelo ponto A, passando pelo ponto A. Qual a garantia que eu tenho que ele passe pelo ponto B? Porque eu garanti que esse vetor ele é perpendicular a esse vetor aqui, AB. E AB é construído pelo ponto B menos A. Então, ele obrigatoriamente ele vai acabar sendo perpendicular ao vetor passando por esses dois pontos. E é só jogar. x1, x2, x3 aqui, v1, v2, v3 daqui. Equação do plano. Está aqui. Essa é a equação do plano que é perpendicular àqueles dois. Se quiser, isso aqui a gente consegue traçar, viu? Vamos traçar aqui. Tem o ponto 1 menos 2, 2. Tem o ponto menos 3, 1 e menos 2. Aqui. Tem a equação do plano 2x mais y menos z igual a menos 8. 2x menos y mais z igual a menos 8. Vamos ver, 2x mais y menos z. Não, errado. 2x mais y menos z. Dois x mais y menos z igual a menos 8, ó. E eu encontrei esse plano aqui. Ou seja, eu encontrei o plano que tem que ser passar por esses dois perpendicular a esse. X menos 12y menos 10z. X menos 12y menos 10z igual a zero. Vamos colocar aqui. Mas é igual a 5.
Vocês viram? Ó, o plano que eu encontrei, ele passa pelos esses dois pontos, porque eu garanti que seria perpendicular ao vetor tal, e é perpendicular a esse outro plano, ó. Perfeito. Olha lá, perpendicular, ó. Determinar o ângulo formado, ó, determinar o valor de m para que determinar o valor de m para que seja de 30 graus o ângulo entre os planos. Bom, aqui a ideia é a seguinte: esse plano aqui tem um vetor perpendicular, que é esse, 1, m2. Esse plano aqui tem um vetor perpendicular, que é o 4, 5 e 3. Se eles são perpendiculares a esse, perpendicular a esse, o ângulo que eu quero, na verdade, é o ângulo entre os vetores. Então, assim, o ângulo entre retas é o ângulo que dá a direção das retas, entre os vetores que dão a direção das retas. O ângulo entre os planos é o ângulo entre os vetores que são perpendiculares ao plano. Né? Então, produto escalar aqui, aquela fórmulazinha que a gente já tinha visto, vai ficar cosseno. É isso aqui. Estou fazendo aqui, cosseno de 30 é igual o produto escalar aqui embaixo. Cortou. Aqui o produto escalar U vezes V vai ser esse escalar com esse. Vai ser 4 mais 5, elemento é elemento. 1 vezes 4, m vezes 5, 2 vezes 3, que é igual a isso aqui. Módulo de U, raiz de 1 ao quadrado mais m ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é isso aqui. Vai ficar 4 mais 1, 5. Módulo de V ao quadrado. Módulo de V vai ficar raiz de 1, 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é raiz de 50. Aqui. Agora, o que eu vou ter que fazer? Colocar quem que é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 3, 5m mais 10, raiz de 50. Bom, tá aqui o que eu tenho. Como que eu faço primeiro para tirar essas raízes aqui para ficar mais fácil? Eleva ao quadrado dos dois lados. Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado, 4. 5m mais 10 ao quadrado. Raiz de m ao quadrado mais 5 vai ficar m ao quadrado mais 5. Raiz de 50 vai ficar 50. Então aqui vai ficar 4 terços, que quadrado primeiro, vai ficar 25m ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100. Mais o segundo ao quadrado. Aqui eu vou fazer distributivo. 50 vezes m ao quadrado, 50m ao quadrado. 50 vezes 5, 250. Multiplicação cruzada. Eu vou pegar 4 vezes 25, 100. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 100, 400. Ficando isso aqui. 3 vezes 50, 150. 3 vezes 250, 750. Faz tudo para um lado só. Então vai ficar menos 50 ao quadrado. Mais 400m, espaço para cá, menos 350. Multiplico, vou dividir tudo por menos 50. Então vai ficar m ao quadrado menos 8 mais 7 igual a 0. Some produto, ou Bhaskara, pode ser Bhaskara também, a gente vai ter que m igual a 7 ou m igual a 1. Sendo esses valores, a gente garante que o ângulo entre esses dois planos seja de 30 graus. Continuando aqui. Determinar o valor de A e B. Exemplo 10. Determinar o valor de A e B para que os planos tais sejam paralelos. Bom, aqui eu tenho que os vetores perpendiculares, o vetor perpendicular a esse plano é esse, A, B e 4. Perpendicular a esse, 4 menos 5 menos 2. Para os planos serem paralelos, basta que esses vetores sejam paralelos.
Ou seja, para separar a base que eles sejam proporcionais. Então, quer dizer que um vetor U vai ser igual a uma constante multiplicada pelo vetor V. Então, eu vou pegar aqui o vetor U, isso aqui, por isso aqui. Então, vai ficar A igual a K vezes 3. B igual a K vezes menos 5. 4 igual a K vezes menos 2. Daqui eu tiro o valor de K. Volto aqui. Opa. Volto aqui. P10. Opa. É a mesma coisa, substituo o valor de K aqui. Aí descobre que o A é igual a 6. Então, basta que o A seja menos 6, 10, B10 e C. Ah, valor de A e B, né? Então, menos 6 e 10. Outro problema. Determinaremos para que os planos tais sejam perpendiculares. Ó, para que os planos sejam perpendiculares, os vetores devem ser perpendiculares. Tá? Então, aqui eu tenho um vetor aqui, tem esse vetor aqui. Esse vetor perpendicular a esse vetor perpendicular a esse. Aqui é um vetor V, tá? Só está escrito errado. Então, basta que esses dois vetores sejam perpendiculares para o plano ser perpendicular. E quando que os dois vetores são perpendiculares? Quando o produto escalar é zero. Então, basta o produto escalar entre esses dois. Esse vetor aqui escalar com esse. Vai ficar 2m vezes 3, 2 vezes menos m e 1 menos 1 vezes 2. Ficando assim. Então, m igual a meio. Se m for igual a meio, os dois planos são perpendiculares. Mais um exemplo. Está quase acabando, gente. Mas é importante ter várias variações para que vocês possam estudar. Determine o ângulo formado entre esses dois planos. Determine o ângulo formado entre esses dois planos. Vou pegar os vetores desse plano. 2, 3, menos 1, os vetores desse plano. Para determinar o ângulo entre eles, basta o quê? Vou determinar o ângulo entre os planos é o ângulo entre os vetores. Então, vou ter que fazer o produto escalar. Calcular o módulo de U, módulo de V e substituir na fórmula. Fazendo isso daqui, então vai ficar θ vai ser igual ao arco cosseno. Isso. Vai ser de 157%. Você viram? Então aqui é mesmo que o ângulo entre vetores. Determine o ângulo formado, ou 13. Determine o ângulo formado entre os planos alfa e a reta S. Ó, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho então o ângulo formado entre os planos, bom, entre o ângulo formado, determina o ângulo formado entre os planos alfa e a reta R. Então aqui eu tenho um plano que é perpendicular, o vetor que é perpendicular ao plano. E aqui eu tenho um vetor que é paralelo aos planos. Como eu falei para vocês, na equação geral, sempre o ABC, como é que vai ficar? Eu vou olhar pela variável independente. Sempre a variável independente vai ser o zero, vai ser 1. Tá? Então, a variável independente que é x. Então, o x vai ser 1. Fica mais fácil até para fazer. E a dependente vai ser os valores que estão aqui. Então, é x1, então vai ficar y1, aqui é menos 2, z2, menos 2. Ou você faz dessa forma aqui, como fazia lá na reta. Tá? Bom, então o que, que eu tenho? Eu tenho esse vetor e esse vetor. Então, como eu falei antes, o ângulo é sempre o ângulo entre os vetores. Mas vamos ver se fica igual. O produto
O ângulo é dado dessa forma aqui. Vou ter que fazer o escalar entre aqueles dois vetores, entre esses dois vetores aqui, módulo de U, módulo de V. Vou jogar na forma. Então, colocando na fórmula todos esses valores, então, como eu quero o ângulo, vou colocar o θ, é o arco cosseno disso. Estou passando rapidinho, porque isso aqui já estava lá nos ângulos. Então, o θ vai ser de 40,50 graus. Só que daí eu tenho que pensar o seguinte: qual que é o ângulo formado entre o plano e a reta? Vamos fazer aqui os dois para ver como é que é lá no GeoGebra? Que sempre entre planos e sempre entre retas é mais fácil. Aqui a gente está envolvendo um plano e uma reta, a gente misturou as coisas. Então deixa eu pegar o novo aqui. Ó, tem um plano 2x mais 3y menos z igual a 4. 2x menos 3y mais z igual a 4. Está aqui. 2 menos 3 e 1. 2 mais 3. Não. Dois sinais. É mais 3. E aqui é menos z. 2x mais 3y menos z. Tá aí. Deixa eu copiar aqui no papel. X mais, mais 2, menos 2x mais 1. Menos 2x mais 1. Tá, copiei certo. E aqui a gente coloca em formato de ponto para conseguir traçar. Então, x é x. O y é x mais 2. E o z é menos 2x mais 1. Ó. Vou colocar aqui o ponto de interseção para ficar fácil a gente visualizar. Ó, quando ele estava pedindo o ângulo entre a reta e o plano, na verdade é o seguinte. Só que o vetor que a gente utilizou para trabalhar com esse plano aqui, vou colocar aqui, ó, é o vetor perpendicular. Então, se eu for colocar aqui, ó, vamos colocar aqui. Deixa eu pegar uma reta perpendicular a esse plano que passa por esse ponto. Vou mudar de cor aqui para tentar fazer a visualização ficar mais fácil. Onde é este? Ué. Ó, tá fácil a gente ver. Esse vetor aqui, vamos fazer de conta que é aquele vetor que a gente pegou lá. É o vetor perpendicular ao plano. E esse aqui, eu posso colocar, vou criar um outro vetor aqui, que eu posso falar que é perpendicular à reta. Que é paralela à reta, porque para a reta é até interessante isso, ó. Plano é vetor perpendicular ao plano, reta é diretor, ou seja, paralelo. Eu quero esse ângulo aqui, foi esse ângulo que a gente encontrou. Mas ele quer, na verdade, o ângulo entre a reta e o plano, que é esse. Então, se eu olhar aqui, aqui eu tenho 90 graus, eu achei esse. Então, quem que é o ângulo entre a reta e o plano? É esse ângulo aqui, ó. Ó, esse ângulo. Ou seja, vai ser o complementar, ou seja, vai ser o ângulo que a gente achou, 90 graus menos o ângulo que a gente achou. Então, quando eu vou traçar daí, ó, vai ser 90 graus menos o ângulo que a gente encontrou.
Nossa, eu não terminei ele. 90 menos 40,20 graus. Então vai ser igual 49,80 graus. É isso aqui. Ó. Ó. A gente tem que imaginar, vamos ver se eu consigo rodar aqui do jeito legal. Aqui, ó. A gente achou esse ângulo. Ó, esse ângulo aqui. Deixa eu até colocar aqui para medir. Desses dois. Mas eu quero é desse com esse. Ó, é a diferença. 49,8 graus. Então é isso, gente. Essa aula ficou um pouquinho mais comprida, mas pelo menos a gente deu um passeio por toda a estudo aqui. De resto, só faltou a gente fazer qual que é a interseção entre duas retas, entre dois planos, né? Ah, então a interseção entre dois planos, interseção entre plano e reta, eu passo na aula 5. É isso, gente. Um abraço a todos.